chega, vocês estão vendo aqui na figura, que os hebreus não entram na sala de Pilatos, que é o... Não é o Sinédrio, é o Pretório, exatamente, o Pretório. Então, o que Pilatos diz? Então, qual é a acusação que vocês trazem contra este homem? Você está me trazendo, vamos ver. Então, este homem, se não fosse um malfeitor, não teríamos entregado a ti. Isso não é denúncia. Você está entregando uma pessoa e cadê a denúncia? Então, os hebreus não formulam acusação e não entregam. Depois de várias coisas, ele volta para dentro da sala e existe um grande debate entre Pilatos e Deus, quando ele pergunta: és tu o rei dos judeus? E ele responde: o meu reino não é deste mundo. Lógico que não é só isso, apenas uma pequena sinopse. Então, o que é que ocorre aqui? Os judeus desejavam que Pilatos cedesse à vontade deles, encarregando somente a execução. O que é que eles queriam? Queriam que Pilatos matasse, mas e desse direito para ele, para os judeus, de sentenciá-lo à morte. Pilatos não parecia estar disposto a fazer isso, a conceder esse privilégio para ele. Então, quero ter o privilégio de julgar e executar o réu. Pilatos percebeu, porque ele era um cara muito sabido, que a base de tudo isso era a inveja do Sinédrio, e que lhe havia entregue Jesus por razões puramente subjetivas. O Sinédrio judaico cometeu outro sacrilégio: mudar o libelo acusatório para blasfêmia, para ser malfeitor, quer dizer, traição para César. Então, quando se dizia que era uma traição para César, era, na verdade, uma coisa muito forte, que era a sedição, revoltado, motim, para declarar-se rei. E somente a acusação de sedição é que chegou a impressionar Pilatos. Jesus mostrou a Pilatos que não se interessava pelo poder político deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Não acho crime algum neste homem, confirma Pilatos. Diante disso, ele soube que Jesus tinha estado na Galiléia, e a Galiléia fazia parte pertencia às forças de Herodes. Então, o que é que acontece? Pilatos soube que Jesus era galileu, e informado que ele era da jurisdição de Herodes, enviou para... Por que Herodes estava em Jerusalém? Por causa da Páscoa. Então ele foi passar a Páscoa lá e estava lá. Então foi-se a primeira evasiva que ocorre de Pilatos para se livrar dele. Então, na parte jurídica, existe o chamado conflito de competência, que quer dizer, ele se autoavaliou que não tinha competência de julgá-lo. Então vamos mandar para Herodes, que aí eu resolvo o meu problema. Herodes apenas o ridicularizou para então devolvê-lo novamente. Só que tem uma grande importância, é que existe que há menos de um mês Herodes tinha mandado decapitar o primo João Batista, e ele tinha medo que Jesus fizesse alguma coisa contra ele. Aqui então, retornando para Pilatos, então houve a segunda evasiva: Barrabás ou Jesus Cristo, ou então a flagelação. Essa anistia de julgar ou libertar Jesus ou Barrabás, Barrabás era preso por sedição e homicídio, e ele foi solto, Jesus querendo sempre qualquer acusação, e era castigado por flagelação. Então Pilatos fez exatamente o que muita gente faz: lavou as mãos. Eu estou limpo do sangue deste homem. A reação do povo foi: caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Isso existe um comentário muito longo em relação aos judeus. Eu não quero entrar nesse detalhe porque o tempo dizer, mas muito da história dos judeus está baseado nessa frase. Mas não é dito que todo judeu foi responsável pela morte de Jesus. Então, depois que Jesus é flagelado, ele é levado novamente e é mostrado para um apelo ao sentimento de Jesus na humanidade. Ele é mostrado com uma coroa de espinho, um manto,
Então ele diz, as palavras de Pilato ao exibir Jesus naquela condição após a flagelação não surtiu nenhum impacto e sem sentido de remorso. Ele pensava que o povo vendo ele naquela situação ia dizer, não, ele apanhou tanto que vamos liberá-los e vamos acabar com essa história. Então quando ele viu que a coisa não chegou a esse ponto, ele lavou as mãos, né, e então houve a chamada sentença popular. O que é essa decisão popular? Pilatos entregou então Jesus à decisão do povo, transferindo a solução do conflito. Jesus foi entregue aos seus algozes sem condenação e sem sentença. Quem deu a sentença foi o povo. A decisão popular, por aclamação, tem um caráter jurídico. A sentença, pela última vez Pilatos sentenciou, tomai-vos outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então os judeus incrédulos o sentenciaram. Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos então entregou Jesus sem julgá-lo e sem sentenciá-lo. Então se pergunta, por que então que ele lavou as mãos? Porque ele era um representante de Roma, e a decisão de libertar o réu ou não estava no poder dele. Então ele queria fugir da responsabilidade. E também porque para quietar a sua consciência e isentar-se da culpa. Pela lógica jurídica, Jesus deveria ter sido julgado somente pela lei hebraica. Então, se fosse só pela lei hebraica, ele não era para ser crucificado, mas era para ser apedrejado por causa da blasfêmia. Então foi montada então, essa ardilosa falsa acusação contra Jesus. Pilatos então se viu sem jeito, acuado e sem saída, entregou Jesus sem sentença à crucificação. Então se pergunta, quem foi que executou Jesus? O Estado poder, judaico e romano, os poderes políticos, a ira e a vontade de vingança do sacerdote, o dogma e o realismo cético destes poderosos. Tem três aspectos importantes nessas injustiças: que o sistema condenando o justo e absolvendo o injusto, totalmente cooptado pelo poder político e econômico. Abuso de poder associado à violação dos direitos humanos. E o poder servindo o poder. Eu consegui tirar disso uma frase que eu achei muito interessante. A Pilatos lhe faltava a simetria do caráter, e ao Sinédrio que nunca teve. Então, o que é, com efeito, um processo sem julgamento e uma sentença, que é a crucificação, que não segue o julgamento? Basicamente, esse é o tema que eu desenvolvi na minha aula. É a mais severa objeção que se possa levantar contra o direito. É uma ignominiosa, infame, desonrosa, a morte de Jesus através de um processo que nem sequer inclui um julgamento. Não existe isso. O fenômeno da entrega. Essa parte é muito importante, porque como ele não foi julgado, ele foi entregue. Vocês vão ver uma sequência de entregas. Tudo segue uma entrega. Então, a entrega do processo de Jesus suprime a falta de julgamento. Isso caracteriza uma aporia. A aporia seria um beco sem saída. Então foi criado um beco sem saída. Não tinha onde ele sair. Esta aporia sugere que o processo que se iniciava era um simulacro. O simulacro é uma contradição e tem início, mas não culmina em um julgamento, nem condenação e nem sentença. Eu queria que vocês prestassem atenção a esse diapositivo. A sequência de entregas. A primeira entrega é a entrega divina de Deus, do Filho amado para salvar a humanidade. A primeira entrega. A segunda entrega é a traição de Judas, entregando Jesus aos hebreus. A terceira entrega é a entrega de Jesus a Pilatos pelos judeus do Sinédrio. A quarta é a entrega de Jesus por Pilatos aos amotinadores do povo judeu e inimigo para crucificá-lo. A quinta entrega é a última entrega, quando Jesus já está na cruz para morrer para a remissão dos pecados de todos nós. Pai, te entrego o meu espírito. A observação que eu faço é a seguinte: essa entrega tem um significado teológico. Jesus tem consciência desta tradição que ele evoca explicitante. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão. Marcos 9,31. E já para terminar, nós estamos diante de mártires. E aqui existem muitos mártires. O senão, o professor Roberto vai lançar agora
o livro da Joana d'Arc, né? Já está no prelo. Você já tem o julgamento de Jesus e o julgamento de Sócrates, né? Pronto, então estou na frente de um esperto nisso, mas vocês estão vendo a quantidade de marcos, coloquei alguns, até coloquei as vítimas da ditadura militar. O que era esse grupo? São pessoas que se manifestaram contra a injustiça e abuso do poder, lutaram por uma verdadeira e correta aplicação da lei em prol dos direitos humanos. Aqui vai, eu queria que os advogados que estão presentes não ficassem com raiva dessa observação. Isso aqui é a deusa Tênis, que faz o seguinte: que a justiça de olhos vendados, não pela sua imparcialidade, mas os olhos que estavam vendados para manipular todos os atos e procedimentos necessários com o propósito de legalizar o objetivo escolhido pelo poder, no caso de Jesus. Certo? Este é o retrato fiel do simulacro do julgamento de Jesus Cristo. A conclusão que eu faço é a seguinte: todos os preceitos jurídicos da época foram negados e usurpados. O processo de julgamento e crucificação foram políticos, de ocasião, e manipulados em todas as instâncias. E o exame dos atos à luz do direito foi injusto, ilegal e imoral. Por quê? Porque Jesus é inocente. Tenho duas frases para terminar essa aula. Infelizmente, quando homens nefastos se reúnem, logo se instala uma tendência voraz da concentração de privilégios, ordenando um direcionamento tendencioso em favor da doação do poder e da exclusividade das riquezas, em benefício de aristocratas, ofertando aos demais precárias condições de vida, reduzindo-os a legítimos representantes da miséria. Tirei essa frase do seu livro. E a mensagem de perdão, para terminar isso, é que em tudo isso que mostramos, essas loucuras que existiram contra Jesus, a maior mensagem da crucificação traduz-se no perturbador convite à reflexão sobre a necessidade da concessão do perdão. Nós temos que perdoar aos inimigos e cultivar uma esperança no alcance da paz perpétua entre os povos. Muito obrigado. Queremos agradecer ao culto, colega acadêmico Roberto Leite, pela conferência com que ele nos presenteou. E eu acredito que hoje nós aprendemos também muita coisa.